Criar aves ornamentais pode ser um negócio lucrativo para o pequeno produtor rural. Com um variado leque de opções e finalidades, este ramo tem um grande potencial econômico. Estamos na zona sul de São Paulo, no bairro de Barragem, no sítio da família, de propriedade de Maria Virgínia Franco, criadora de aves ornamentais. Virgínia, há quanto tempo que você cria aves ornamentais? Nós criamos aves ornamentais aqui. Na realidade, nós trabalhamos com preservação de aves de raças puras. Há exatamente 25 anos, estamos fazendo bodas de prata com a Associação Brasileira dos Criadores de Aves de Raças Puras. Nós temos aqui no sítio o ganso do Egito, ganso africano, ganso de Toulouse, que é o ganso francês, conhecido pelo patê de foie gras, o ganso chinês branco, variedades de marrecos. Nós temos o marreco de Rouen, marreco de Pequim, marreco de Pompom, Carolina Canela, Carolina Selvagem, cou. Temos o Muscovic branco, o Muscovic chocolate, pavões azuis, uma variedade, assim, um hobbyzinho bem gostoso. A criação de aves ornamentais, porém, exige uma série de cuidados que devem ser tomados para que a atividade tenha sucesso. Os primeiros cuidados devem ser tomados assim que a ave põe o ovo. A partir do momento que as aves botam, nós podemos armazenar esses ovos por um período de 7 a 10 dias no máximo. Após esse período, eles são marcados, é colocada a data, com lápis ou um pedacinho de carvão, nunca com caneta, e vem para a chocadeira. Aí, na chocadeira, dependendo da variedade, tem períodos diferentes de nascimento. Os gansos demoram de 28 a 30 dias, no máximo 32 dias para nascer. As galinhas demoram 21 dias. Os marrecos, dependendo da variedade, também de 28 a 30 dias, alguns com 35 dias. Após os ovos chocarem, os filhotes são levados para as criadeiras, ou recrias. Após eles estarem secos, eles saem da chocadeira e vêm para as criadeiras com aquecimento e com a ração inicial, que é a ração de pintinho de um dia. Isso é válido para qualquer ave, seja pintinho, patinho, gansinho, pavãozinho, não importa. Qualquer ave, não existe rações específicas para cada variedade. Então, sempre é a ração inicial, a ração de um dia, para os pintinhos, para os filhotes recém-nascidos. A água deve ser trocada todos os dias, a água fresca, limpa sempre, os bebedouros devem ser muito bem lavados. E os comedouros não pode ter resíduo de ração, porque essa ração pode fermentar e provocar uma intoxicação nas aves. Então, sempre os comedouros e os bebedouros têm que ser lavados todos os dias. Que outros cuidados tem que ter além desses? Manter a higiene é básico. Então, toda a forração da criadeira, seja ela feita com palha de arroz, ou com serragem, ou com feno seco, tem que ser um piso sempre muito seco, não pode ter umidade. Mesmo que sejam aves aquáticas, que são aves acostumadas com a água, elas só podem ter contato com a umidade após estarem 80% empenadas. Antes disso, nunca. E cuidado com vacinação, alguma coisa, vermífugo, tem que ter? Sim, eles recebem a vacinação, toda a tabela de vacinação é feita a partir do momento que nascem, é cumprida toda a tabela no período de 30 dias, 60 dias, 90 dias, e as aves adultas são vacinadas uma vez por ano. Mas os filhotes cumprem toda a tabela de vacinação, as 3 dosagens, vacina contra a Newcastle, contra a bolba aviária, são vermifugadas. Principalmente algumas aves, nós temos no caso os perus e os pavões, que são aves que têm tendência a comerem as próprias fezes. Então a vermifugação dessas aves é muito importante. Elas ficam na criadeira até estarem 80% empenados. Depois disso, elas já podem ir para a recria, que já não precisa de aquecimento, e depois vão para os viveiros ou ficam soltas na propriedade, dependendo da finalidade da criação. As pessoas podem criar confinadas ou semi-confinadas ou totalmente em liberdade. Então, aí vai depender do que a pessoa pretende com a sua criação. A partir do momento que estejam 80% empenadas, podem ser levadas a campo ou ficar semi-confinadas, depende da finalidade. Dá em média quanto tempo, mais ou menos? Para eles estarem 80% empenados,
Olha, normalmente com 3 meses as aves já podem ser soltas. Algumas variedades são mais delicadas. No caso de pavões, que é uma ave sensível, ele precisa ficar confinado até 6 meses de idade com piso ripado para evitar o contato com as próprias fezes, e esse viveiro precisa ter corte de ventos e chuvas fortes, porque é uma ave extremamente sensível à umidade. Ele morre. No caso dos perus, do 3º ao 6º mês de idade, existe a crise do vermelho, que é a formação das carúnculas. A imunidade deles cai muito, corre o risco de perda dos animais. Então é interessante também que eles fiquem confinados até 6 meses de idade, para depois poderem ser soltos a campo totalmente ou semi-confinados. E as aves de raças diferentes, elas podem ficar juntas no criatório? Podem ficar juntas sim, até determinadas idades, algumas aves ficam juntas, outras não, porque pode acontecer alguma agressividade, mas na maioria das vezes, até o período de reprodução, as aves podem conviver sem problema algum. Só que no período de reprodução, no nosso caso, por exemplo, como nós trabalhamos com preservação de raças puras, no período de reprodução, essas aves têm que ser separadas em famílias, até para evitar a mestiçagem, porque aí nós vamos perder a qualidade das aves, vamos perder a raça. Depois a criadeira, no caso que nós vimos o dos pintinhos, nós temos a criadeira das aves aquáticas, que já não há tanta necessidade de ser fechada, pode ser uma criadeira parcialmente aberta, mas ainda com aquecimento. Tá? E da criadeira eles passam para a recria, aí já sem o aquecimento, já ficam em campo em aberto, mas ainda assim tem uma parte abrigada, mas já não precisam de luz para se aquecerem. E já com a ração de crescimento e água fresca todos os dias. A água tem que ser trocada todos os dias, a não ser que tenha água corrente. No caso das aves aquáticas, eles têm uma tendência a ir para a água logo de imediato. Isso não deve ser permitido se eles não estiverem com as mães, porque a penugem encharca, elas não são impermeáveis. Somente as penas são impermeáveis, que só vão se formar depois com quase 60 dias. Então esses filhotes não devem ir para a água, porque eles vão ficar encharcados e correm o risco de ter uma pneumonia. Tá? Se eles estiverem com a mãe, aí a mãe se encarrega de levá-los para a água, trazê-los de volta, ela vai cobri-los e massageá-los, dando pequenas bicadas para a secagem das plumas. Aí não tem problema, mas se eles não estiverem com a mãe, se forem nascidos em chocadeiras, não devem ir para a água antes de estarem pelo menos 80% empenados. E tem animais que não precisam de ir para a chocadeira, né? Quais são eles? Tem algumas aves que chocam e criam muito bem os seus filhotes. No caso do pato muscovic, que é uma raça pura, existem 3 cores: o muscovic branco, o muscovic preto e o chocolate, que é castanho. As mães fazem um ninho, chocam e criam seus filhotes perfeitamente bem. As pavoas também criam os seus filhotes. O único inconveniente, e que normalmente a gente tira os ovos das pavoas e coloca na chocadeira, é para aumentar a postura, porque quando ela choca, ela para de botar. As gansas não devem deixar chocar, principalmente as gansas de raça pura. A caipira não tem problema, mas a de raça pura não, porque elas são extremamente desastradas, elas largam o ninho com muita facilidade, e o risco de quebrar os ovos e abandonar isso é muito grande, então é preferível tirar e colocar na chocadeira. Algumas variedades de marreco são muito bons também para chocar, outros não. Carolina choca muito bem, tira seus filhotes. Cou choca, tira seus filhotes. Mallard choca e tira seus filhotes. Marreco de Pequim não choca, não tira os filhotes. A gente tem que colocar na chocadeira. Quem não tem chocadeiras pode utilizar amas. Ama seria o quê? Uma galinha caipira que esteja choca, uma pata que esteja choca, uma perua, qualquer outra ave que esteja choca e que seja uma ave, que seja boa mãe. Pode-se tirar os ovos de uma variedade e colocar em outras. Por exemplo, nós podemos chocar os ovos de gansas em peruas. Quando nascem os filhotes, nós tiramos e passamos para a criadeira. Mas elas chocam perfeitamente bem. Depois do período na recria,
as aves são levadas para um outro setor do criatório. Aqui é onde nós selecionamos as aves. Então, depois que as aves saem da recria, eles vêm para cá, ficam por um período de no mínimo 40 dias aqui, com ração de postura ou ração de manutenção, dependendo da finalidade da ave, e é onde eles vão ser selecionados por padrão de raça. Então, nós vamos selecionar quais as aves que vão para a reprodução e as aves que vão ser descartadas para o mercado. E também são selecionadas as aves que vão ser vendidas para possíveis compradores, colecionadores de aves, outros criadores que vão utilizar para fazer choque de sangue, para as pessoas que estiverem interessadas na compra das aves. E quanto à reprodução, como é que precisa ser feito para a reprodução? Algumas aves reproduzem na faixa de 6 a 8 meses de idade. Existem outras aves que reproduzem só com 3 anos de idade. Então, no período de reprodução de cada espécie, nós formamos as famílias. A família é composta ou por um casal, ou por um terno, que são 2 fêmeas para um macho, ou por uma quadra, que são 3 fêmeas para um macho. Não mais do que isso. E essas famílias depois vão para um viveiro de reprodução, onde as que chocam vão fazer os ninhos, botar e chocar, as que não chocam, os ovos são recolhidos para a chocadeira. Um outro setor importante da criação de aves ornamentais é o local onde se situam as matrizes das diferentes raças. Aqui nós estamos vendo os viveiros das matrizes, são aves já selecionadas e já em temporada de reprodução. Cada família fica num viveiro, algumas variedades podem ficar juntas, outras não, para não mestiçar. Tem algumas variedades que não cruzam com outras, que são monogâmicos, no caso do carolina, mandarim, então eles podem ficar juntos. Recebem 2 refeições de ração de postura por dia. Água não é preciso ser colocado porque eles têm água corrente nos tanques. E verdura, 1 ou 2 refeições de verdura por dia. Essa verdura é o quê? Almeirão, couve, restos de verdura do uso da propriedade, menos alface. A alface não deve ser dada às aves porque ela contém muita água e pode provocar uma diarreia que vai prejudicar a saúde da ave, automaticamente prejudica a reprodução das aves. As aves que chocam, nós deixamos os ovos nos ninhos. Elas vão chocar, vão tirar os filhotes e vão criar seus filhotes. As aves que não chocam, os ovos são recolhidos diariamente, ficam armazenados por um período de 7 a 10 dias e vão para a chocadeira ou para as amas. Patas, peruas, outra ave ou galinha caipira que esteja choque. É uma atividade bastante lucrativa. É uma atividade muito prazerosa, lógico, para pessoas que gostem de animais, tá? Mas é assim, vamos dizer que é um hobby lucrativo, tá? A venda das aves cobre as despesas que se tem na propriedade e a gente sempre acaba investindo em outras aves para melhoria de plantel. Então é uma atividade que dá rentabilidade, sim, com certeza. E para que tipo de criador é bom essa atividade? Olha, é uma atividade para, primeiro, que a pessoa goste de animais, tá? Algumas pessoas têm mais afinidades com fazões, outras com aves aquáticas, outras com galinhas, mas assim, é importante que a pessoa goste de animais. E é muito importante que a pessoa tenha pelo menos um pequeno espaço, para que a ave tenha liberdade, pelo menos o indispensável para ela. Porque a ave criada dentro de uma gaiola é estressante e a reprodução cai. Então, que tenha, nem que seja um quintalzinho, uma chacrinha, um sítiozinho, alguma coisa que tenha um ambientezinho onde essas aves possam ser criadas. A pessoa pode criar uma única variedade, se não tiver possibilidade de fazer divisórias, fazer viveiros para cada variedade, para cada espécie, ela pode criar uma única espécie, uma única variedade, vai se divertir com a criação e vai ter um retorno com certeza. Um produtor rural que quiser começar uma criação de aves de raça pura vai gastar em média R$500, contando com um viveiro simples e um casal de matrizes de gansos ou galinhas puras, que são as aves que mais dão retorno. E quais as utilidades das aves exóticas? Todas. A ave se aproveita absolutamente tudo. Ou você cria ela para ornamentação,
Ou você cria, no caso, se a pessoa que for trabalhar com uma criação dirigida para abate, as penas e plumas são aproveitadas para artesanato, para confecção de travesseiros, de edredons, no caso dos gansos. As vísceras são utilizadas ou para conservas, no caso do fígado, para o foie gras, ou para fazer rações. A carne é saborosíssima de todos eles, embora sejam aves caras para abate, tá? Mas tudo deles é aproveitável. O esterco é aproveitado nas hortas, nas plantações. Os ovos são saborosos. No caso das galinhas, todo mundo conhece. No caso dos gansos, um ovo de gansa equivale a 3 ovos de galinha numa receita, tá? Então, tudo é aproveitado. A casca do ovo é aproveitada para fazer a farinha de cálcio para dar para as aves. Tudo é aproveitado das aves, nada se perde. São muitos os que procuram as aves ornamentais, tanto para o abate, como também com a finalidade de adorno ou outras utilidades. Olha, o mercado é assim bastante variado. Nós temos pessoas que são colecionadores de aves, então compram as aves para colecionar, porque são diferentes, são coloridas. Nós temos outros criadores que compram as aves para fazer um choque de sangue, para evitar a consanguinidade no seu plantel. Nós temos pessoas que querem decorar hotéis ou fazendas. Nós temos, por exemplo, criadores de cavalos que usam os gansos para espantar as cobras na sua criação. No caso das galinhas da Angola, são utilizadas para comer pequenos insetos, cupins, carrapatos, formigas, em propriedades que têm esses problemas. Então, assim, o leque é muito grande, é bastante grande mesmo, o mercado é muito bom. Atualmente nós estamos com uma média de 80 matrizes em reprodução. No total, contando com filhotes e as matrizes, nós estamos com aproximadamente 200 aves. Certo. E uma coisa interessante que você tinha falado também é a sua criação, que é peculiar. Você tanto cria as aves soltas, como também não vende para abate. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que é muito interessante. É assim, eu sou uma apaixonada pelos animais. Então, se eu souber que a pessoa está comprando para abater, eu não vendo, tá? E as minhas aves ficam confinadas nos viveiros, como vocês viram, durante o período de reprodução. Fora do período de reprodução, fica todo mundo livre, leve e solto. Eles ficam à vontade, tem uma área de 2 alqueires para andarem, para passearem. Lógico que a gente tem cuidados com as cercas, né, para não perder nenhuma ave. Mas as aves, acabou o período de reprodução, eles ficam soltos, só ficam nos viveiros no período de reprodução.